Que a graça e a paz, que a vida, o fluir da vida esteja fluindo, seja com você agora. Não se importe com os barulhos que vão surgindo aí, porque os movimentos sempre estão acontecendo. Aqui é um espaço zen, espaço do amor. E esse espaço sempre há movimentos, há uma certa rotação, rotatividade, é um trânsito de pessoas que são atendidas, que oram. Ainda agora há pouco nós estávamos aqui, estava sendo realizada uma intercessão, né? A intercessão passou do horário, né? Houve um fluir, boa noite, houve um fluir numa intercessão por pessoas. E uma das coisas também que pesou muito em carga do meu espírito na hora da intercessão foi a questão de uma passagem da carta de Paulo aos Efésios, que é um momento de batalha espiritual. Ele diz assim: olha, nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta ela é espiritual. E ele fala: tomai, revesti-vos da armadura do Espírito. Revesti-vos da armadura do Espírito para resistir nos dias maus. De armadura do Espírito. Essa armadura é uma linguagem de armadura porque é uma luta, só que ele diz: a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra aquilo que é aparente, parece ser inimigo, parece ser luta. E quando ele convida para tomar essa armadura, ele vai falando de oração. Ele fala assim, ó, orando em todo tempo no Espírito. Aí ele diz: tomai a espada do Espírito. Aí o que é a espada? A espada do Espírito, ele diz, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí ele fala: tomai o escudo. Que escudo é esse? O escudo da fé. O escudo da fé. Quer dizer, toda essa armadura, todos os utensílios da armadura do guerreiro são questões espirituais, são práticas espirituais. Ele usa como simbologia a armadura porque ele chama para uma batalha, para uma guerra. Só que essa guerra, ele diz, não temos que lutar contra a carne, ou seja, você não vai ser um guerreiro que vai sair lutando com as pessoas, se degladiando com quem até quer se degladiar com você, não. Ele diz: a nossa luta é espiritual, ou seja, vamos nos internalizar, vamos nos interiorizar, vamos aqui meditar, vamos aqui ter um momento de silêncio, um momento com o só, um momento só você. E se sentir de falar alguma coisa, fale, mas não é para ninguém, é para você e aquele seu momento espiritual. E é interessante como o Espírito Santo nessas horas ele parece tão tangível, tão real, tão real. Por mais que pareça que não, mas só quem já orou em momentos de deserto pode confirmar isso. Pode confirmar como a presença do Espírito ela é tangível nesses momentos de ausência, nesses momentos que parecem momentos de deserto, momentos de solidão, momentos de vazio. Nesses momentos, a gente tem a oportunidade de sentir a manifestação, o toque da unção do Espírito. Ela se torna muito real. Muito parece que quanto mais faltam os homens, mais oportunidade a gente tem de ter uma experiência tangível, real. Real, não estou falando aqui de uma coisa assim, que fica só no campo das teorias, não, mas é uma coisa real. Real. Alguns vão dizer: não, mas esse cara está delirando, né? Pois é. E aí Paulo vai e diz: as coisas do Espírito, elas são as coisas do Espírito. E elas parecem loucura, elas chegam a parecer loucura para o homem que tem uma natureza, aquela natureza primeira, aquela natureza herdada pela fisiologia, aquela natureza herdada pelos hormônios, né? Aquela natureza de quem nasceu da carne e do sangue. Só que tem uma outra natureza, a natureza do reino. Nem carne nem sangue pode herdar o reino. E a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Então a nossa vida, ela está escondida nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. É interessante, porque no Antigo Testamento,
falava de uma terra prometida para Israel. Josué adentrou essa terra prometida. Quando Josué enviou os espias para sondar a terra prometida, os espias voltaram assustados, dizendo que os homens daquela terra eram gigantes e que eles, diante deles, eram como gafanhotos pequeninos, iam ser esmagados por ele. E é interessante porque essa era a terra que Deus prometeu, uma terra de gigantes. Mas como eles tomaram posse dessa terra, eles tiveram que lutar. Aí vem Paulo no Novo Testamento agora e diz assim, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades. E eles são gigantes. Gigantes. Aí ele diz assim, nos lugares celestiais. Agora, sabe o que é tremendo? O que seriam esses lugares celestiais? Celestiais fala muito do céu, né? O que seriam esses lugares celestiais? Esses lugares celestiais é uma dimensão aonde nem todo filho de Deus tem acesso, não porque Deus não queira, mas porque eles mesmos, por si, não acessam esse lugar. Porque onde é esse lugar? Onde é esse lugar? Esse lugar é nos lugares celestiais. E esse lugar, é interessante que muitos não acessam, ficam só espiando. E sabe por que não acessam? Porque eles se amedrontam, eles se assustam com os principados, com os gigantes que há neste lugar. Porque Paulo disse, nós temos bênçãos. Tem até uma passagem, eu acho que é em Efésios. Está lá escrito que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aí depois Paulo vai dizer, mas a nossa luta também ela é travada nesse lugar. Nesse lugar. E é contra principado, potestade. Só que ele diz assim, mas o Senhor nos abençoou nesse lugar. Esse lugar é a terra prometida para esse tempo. Lá tem gigantes, é verdade. Lá tem os Anaques, né? os Nefilins. Lá tem os Nefilins. Lá, só quem lê o livro de Enoque vai poder entender o que eu estou falando aqui. Nefilins, né? Lá tem os Nefilins, tem coisa que você vai ter que enfrentar. Não é fácil, não. Por isso que os espias ficaram com medo. Só que é nesse lugar que eu tomo posse da terra prometida. E aí quando eu tomo posse, o que acontece? Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. E lá eu me assento, aí ó, Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tá aí. Aleluia. O que é essas regiões celestiais? A terra prometida. É a terra prometida para nós. Aí eu pensei que a terra prometida era Israel. Não. A Israel da terra, a questão geográfica, aí sabe, deixa para as burocracias da terra. Essa aqui é outra dimensão. E essa dimensão ela é tão importante você acessar ela, sabe por quê? Porque é tão importante para que você não perca as guerras que vêm desse lugar. Para que você possa discernir quando você está sendo atentado por uma situação, quando você está sendo oprimido, quando você está sendo assim, judiado. E às vezes isso afeta até a nossa saúde, não só psicológica, mas às vezes a gente sente os efeitos do nosso corpo. Vem uma retaliação, vem um abatimento, vem um mau humor, vem uma melancolia às vezes, vem uma opressão, você se sente comprimido, oprimido, às vezes até deprimido. A questão é tão grande, a força, e você às vezes não está compreendendo porque não acessou esse portal, não acessou essa dimensão. Inclusive, tem uma passagem, se não me falha a memória, é nessa carta mesmo apostólica, eu acho que é. Eu acho que se pesquisar na internet vai conferir a referência. Que diz assim, que ele nos abençoou, aí fala assim, e nos fez assentar. Nos fez assentar nos lugares celestes. Vê se acha aí. A palavra assentado nos lugares celestes, ou nas regiões, né? Porque essa esfera é onde tem um entrave, é onde tem um combate, né? Esse combate que ele declara aí, para a gente compreender como focar a nossa visão,
A nossa visão não está aqui reduzida, limitada à aparência das coisas. Não atentando nós às coisas que vemos, mas as que não vemos, as invisíveis. Porque as coisas que vemos são passageiras, são transitórias, são efêmeras. Porém, as coisas que não vemos, as coisas invisíveis prevalecem. As coisas invisíveis, elas prevalecem no atemporal, ou seja, na eternidade, transcendendo aquilo que nasce e que morre, aquilo que começa e que termina. Tá aí, ó, Efésios, e tudo é Efésios, porque Efésios é uma carta de batalha espiritual, gente. Quem já travou batalha espiritual sabe que tem que ler Efésios. Efésios é uma carta de batalha. Tá aí, ó. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E tudo é em Cristo. Somos com Cristo glorificado, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno, não temas. Esse Cristo que agora veio com os olhos como chama de fogo, o cabelo branco como a neve. Aleluia! Esse Cristo glorificado que quando João viu na ilha de Pátimos, ele caiu com a visão como um morto. O Senhor teve que pegá-lo pela mão e disse, levanta. E ele quase que o espírito sai, quase que a alma sai do corpo dele. Ele não aguentou de ver a visão gloriosa do seu mestre, do Cristo glorificado. Aleluia! E agora a palavra vem, Paulo nas suas visões apocalípticas, Paulo escreve aos Efésios, que foi uma igreja que houve muita batalha espiritual naqueles irmãos de Éfeso. Tá aí, ó, para mostrar nos séculos vindouros o que está para vir. A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque essas regiões celestes, para nós agora aqui do Novo Testamento, da Nova Aliança, é a terra prometida lá, que Josué estava querendo tomar posse com Israel. Mas os espias ficaram com medo, porque eles viram os principados lá da Canaã, né? Eles viram, eles, olha, eles são gigantes, eles são como os nefilins. Eles são como os nefilins. Nós aqui somos como gafanhoto, vamos ser estraçalhados por eles. E aí Paulo vem agora e diz, nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Então vocês precisam tomar toda a armadura de Deus, se revestir da armadura de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do mal, do maligno. Porque nós não temos que lutar contra carne e nem sangue. Nós não temos que lutar contra as pessoas, contra o fulano, Beltrano, não, contra o David, não é essa parada. Contra o Roberto, não, contra minha mãe, meu pai, não. Contra o meu patrão, não. Contra o meu esposo, meu namorado, não. E como é que é essa luta? Meu irmão, vai para a presença do Senhor. Acessa esse portal. Acesse esse portal. O Senhor já colocou, quando fala que Ele nos fez assentar, né, como está aqui escrito, ó, Ele diz assim, ó, cadê? E nos fez assentar nos lugares celestiais. Por que está escrito essa palavra? Assentar. Assentar está falando aqui de autoridade, gente. Autoridade para julgar as coisas espirituais, comparando espiritual com espiritual. Você não vai discernir as coisas segundo as aparências. Você vai discernir pelo espírito do discernimento. Você não vai ser com Maria, vai com as outras que julga as coisas como qualquer pessoa que não tem discernimento julga. Ou seja, pela aparência. O seu julgamento não depende das aparências das coisas. Você não anda tentando o que vê. A pessoa fala comigo, dá um sorriso, joga um elogio, olha assim. Peraí, que espírito é esse que está falando? Entendeu a diferença? Homem de Deus. Peraí. Que espírito é esse que está falando? E quando você tem discernimento, Deus te revela. Você não se envaidece. Olha, eu fui tão elogiado ali, me chamaram de homem de Deus. E aí? Você vai receber essa glória? Pensei que você ia receber a glória de Deus, não a glória dos homens. Não o elogio dos homens. Ou então, às vezes, a pessoa vem e vem te afrontando mesmo, vem te afrontando. Que nem fizeram com Buda, afrontaram Buda quando ele entrou numa vila.
afrontando, afrontando. Aí você olha assim, discerne um espírito que está ali te afrontando. Quando você discerne, por mais que ele esteja usando uma pessoa que você ama, você, peraí, não, que espírito é esse que está falando aí? Peraí. Aí você lembra da carta apostólica aos Efésios. Peraí, mas a minha luta não é contra essa pessoa que tá me denegrindo, que está me difamando, que está emprestando a língua para um maligno para querer me queimar, me açoitar, o açoite da língua dela. Não! Eu vou já orar por ela. Eu vou já orar por essa situação. Você começa a orar. Você começa a orar. Você vai tomando a armadura do alto da cabeça até a planta dos pés. E lá está escrito assim, ó, tomai a armadura. Quando fala tomai, você sabe o que é tomar uma coisa, né? Tomai. Tomai a armadura. Ou seja, vai orar. Vá se envolver, vá acessar o portal da esfera espiritual. Nos lugares celestes. Nos lugares celestiais. Nas regiões celestiais. A gente às vezes pensa que essas regiões celestiais é lá no céu, né, gente? É no terceiro? Não, não. Essas regiões celestiais, você acessa ela. Em alguns místicos da Índia, eles diziam acessar essa região. Só que eles faziam isso através da meditação, do samadhi. Através do samadhi. Eles acessavam, atingiam o clímax e acessavam esse portal. Mas aqui a palavra fala dos lugares celestiais que você acessa quando você toma a armadura do Espírito. Porque esse momento aqui também é um momento de batalha espiritual. Quando eu falo, chega a glória toma lugar, aleluia. Às vezes está acontecendo uma coisa na sua vida. E aí, isso me lembra muito aquela novela A Viagem. Lembra a novela A Viagem, né? Quando o Alexandre estava lá usando a dona Guiomar para atormentar o irmão dele, o Raul. Eu não sou muito de novela, mas essa eu lembro porque ela é bem antiga, né? E é um tema interessante, né? Eu sei que lá a base era o espiritismo, mas tem um fundo de verdade ali, segundo inclusive contextos bíblicos, né? Tem base em algumas questões para quem lê a Bíblia aprofundada, não para quem reduziu a doutrina espiritual da Bíblia a uma escola bíblica guiado por uma revista, gente, formatada, configurada segundo a visão de um homem que configurou aquilo e reduziu. Aí você fica limitado e pode até dizer o que eu estou falando aqui é uma heresia. Pois é. Olha, o Beto tinha medo do Alexandre, bicho. Tinha medo do Alexandre. Pois é. Aleluia, Jesus. O mundo espiritual é tremendo. O mundo espiritual é tremendo. Nesse momento eu estou aqui, você está aí. Pessoa lá em BH, né? Eu me vendo aqui, eu Fortaleza. Mas é impressionante como, mesmo em BH tendo uma realidade, aqui onde eu estou tem uma realidade, tem uma atmosfera, mas há uma coisa que nos une. Há uma coisa que nos torna assim, numa frequência semelhante. Há uma coisa que faz a gente criar um espaço de reciprocidade. E que atravessa todas as interferências que poderia desfazer essa sintonia. Você já pensou que milagre é esse, a gente ter uma harmonia apesar da distância? Isso é um milagre, gente. Isso é um milagre. Ter uma harmonia através da distância é um milagre. É um milagre. A gente pensa, não é um milagre. É um milagre. Porque às vezes tem pessoas bem pertinho de mim que não tem essa harmonia. Às vezes pessoas presencialmente falam comigo e não tem essa sintonia. Então isso é um milagre. É um milagre. A internet é só um meio. A gente usa, é um meio de comunicação. Mas o milagre quem está fazendo é o Espírito Santo. É um milagre. Nesse momento existem lugares na nossa família, cidades metropolitanas, lugares que a nossa presença não chegou lá, mas nossa oração chega. Nossa intercessão chega. Você se coloca assim nos lugares, assentado nos lugares celestiais, o Espírito Santo vai te guiando. Vai te mostrando coisas que os olhos não viram. Coisas que a pessoa nem te contou que ela está passando nesse momento, uma tribulação bem íntima.
A pessoa até em tirar a própria vida, e o Espírito Santo vai, pum, pega você, que você é um instrumento nas mãos dele. Você diz, Senhor, eis-me aqui, pode me usar como instrumento do Senhor na terra. Aí o Espírito Santo começa a canalizar em você, o portal acessa, você vê. E você começa a interceder. Isso aconteceu com Abraão. Abraão, tendo a sua comunhão com Deus, ele tinha um sobrinho. O sobrinho dele chamava Ló. Ló estava com sua família morando lá em Sodoma e Gomorra. E aí Sodoma e Gomorra, a gente já sabe da história, né? O negócio estava sério em Sodoma e Gomorra. E o sobrinho de Abraão estava lá. Aí Deus decidiu ir lá, ver o que estava acontecendo nessa cidade, e ele estava determinado a destruir aquela cidade. Diz que o negócio lá estava muito sério na cidade. E estava mesmo, segundo o relato da Bíblia, estava sério. Foi lá destruir a cidade. Só que ele disse assim, no meio do caminho, peraí, farei eu alguma coisa sem revelar ao meu servo Abraão? Olha aí como é tremendo ter comunhão com Deus, né? Não, vou passar pelo lá no Abraão para conversar com ele. Isso é parceria, gente. Isso aqui é quem tem comunhão com Deus. Só quem tem intimidade sabe o que é isso. Não é com religião, não é com Deus. E aí Deus foi lá, Abraão, tô indo ali, rapaz. Você vai aonde, senhor? O negócio tá sério ali em Sodoma, rapaz. Tem que dar um jeito, tem que dar um basta nisso. Não dá mais não. Vou dar um basta lá. E aí o Abraão lembrou que o sobrinho dele tá morando lá. E ele fez o quê? Ele intercedeu pelo sobrinho dele. Ele disse, Senhor, mas o Senhor vai destruir a cidade lá, e se tiver alguém lá que é justo? Aí ele disse assim, por amor a esse justo eu não vou destruir a cidade. Eu não vou destruir. E Abraão ficou assim, meu Deus, mas se não tiver ninguém, o Senhor vai destruir meu sobrinho se ele tivesse desviado lá, porque o negócio lá é tão sério que ele se desviou. Mas ele é meu sobrinho. E ele ficou ali pelejando com Deus, pelejando como a gente faz em oração, uma peleja, intercedendo, até que Deus disse assim, Abraão, não me fale mais nada, não me peça mais nada, eu tô indo. Tchum. O Abraão, ele quase queria mudar. Você vê, nessa história, é como se a gente for julgar por uma visão mais humanista, é como se o homem fosse até melhor do que Deus nessa história. Porque Deus está determinado que ele vai lá resolver. Só que ele chega para o homem e o homem intercede, o homem demonstra um amor, gente. Acho que é por isso que Deus olhava, por isso que eu vou te escolher para ser pai na fé. Porque tu tem um amor, cara. Tu ama as almas humanas, tu ama o ser humano, cara. Estava intercedendo por Sodoma e Gomorra, Abraão. Estava intercedendo. Se você ler a história que está lá em Gênesis, você vê que Deus não termina a conversa com Abraão. Ele não termina porque ele tem que interromper a conversa saindo. Porque se ele continua lá, ele não ia, porque o Abraão não ia deixar ele sair da presença dele. Não, fique aqui comigo, até a sua ira passar e depois volte para o céu. Não vá lá não. Só que Deus se arranca da presença do Abraão e vai embora. E o Abraão fica lá falando sozinho. Deus, não faz isso, não faz isso. O Ló tá lá, não faz isso. E aí o Abraão vai. Aliás, Deus vai. E quando ele chega lá na cidade, o negócio estava tão sério. A depravação, a degeneração, a banalidade estava tão intensa que quando esses homens chegaram lá, uma visão teofânica, como homens, o divino incorporado em homens, no corpo humano, dizem que os homens daquela cidade, eles discerniram que aqueles homens não eram comuns. E eles falaram assim, nós queremos ter relação sexual com eles. Bota pra fora aí. Nós queremos ter relação com ele agora, a noite toda aqui. Cercaram a casa do Ló, porque eles ficaram hospedados na casa do Ló, que era o sobrinho de Abraão. E assim eu sei que nessa noite o Senhor está hospedado em muitas Sodomas por aí, porque em cada Sodoma tem um sobrinho de Abraão. Em cada Sodoma hoje, o mundo está como uma Sodoma. Em cada Sodoma tem um sobrinho de um filho de Abraão, de um filho na fé. Se você é de Abraão, fazei as obras de Abraão, praticai as obras de Abraão. Abraão intercedeu pelas almas de Sodoma, nós temos que fazer isso. Nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra as pessoas, a nossa luta é no mundo espiritual. Então entra no mundo espiritual com Deus, começa a interceder, começa a entrar em oração. Em oração. Em oração. Se em oração
pelos meus irmãos, em oração, pelos meus irmãos, em oração, aleluia, em intercessão. Mesmo que você não vá lá em Sodoma resgatar o teu sobrinho, o Espírito Santo está aí na tua frente. Eu posso não chegar até aí, mas a minha oração chega. A minha intercessão chega, porque é em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja aí na tua casa, aí. A glória do Senhor, os anjos acampados aí, confirmando a glória dele aí. Aleluia. Abraão, homem do ministério de Deus, um amor de pai pela humanidade. Diz a história que o Senhor resgatou o Ló daquela cidade. Ele e suas filhas, né? A mulher também, só que a mulher no meio do caminho olhou para trás. E o anjo disse para ela, quando vocês saírem da cidade, saiam e não olhem para trás. Saiam e não olhem para trás. Só que ela não obedeceu, ela ficou curiosa para saber por que eu não posso olhar para trás. Quando ela olhou e ficou lá até... Dizem que algumas pessoas já viajaram lá para esse lugar, dizem que tem a estátua lá, né? Dizem que é dessa mulher, da mulher de Ló. Coisa tremenda, né? Eu sei que o Mar Morto tá lá, né? O Mar Morto. E o que é o Mar Morto? Diz que foi esse lugar que foi de onde foi destruído Sodoma e Gomorra. Diz que lá no Mar Morto você vai e fica na água lá e você não afunda, né? Fica boiando lá na água. Muito sal, né, na água. Muito sal. Diz que a cidade foi destruída com fogo, enxofre. É uma história interessante. Mas eu não estou hoje querendo falar sobre isso, mas sobre o poder da intercessão, o poder do acesso nos lugares celestiais. É um nível diferenciado, gente. É um nível diferenciado. Você já fez uma viagem em oração? Já conseguiu viajar para uma cidade em oração? Estou falando de pegar avião, estou falando que em oração. Se você não experimentou isso, a oportunidade está aí para você experimentar. Hoje mesmo já fiz uma viagem em oração. Fui numa cidadezinha aqui do Ceará em oração hoje. Foi fantástico, foi tremendo o trabalho. Foi por isso que eu me atrasei para a live aqui, porque eu estava nessa viagem em oração. E para finalizar, vê se acha aí essa viagem, ela aconteceu com vários homens de Deus, com os apóstolos aconteceu esse tipo de viagem. Tem uma passagem em 2 Coríntios, acho que é o capítulo 9 ou é 12 de 2 Coríntios. Lá diz algo muito forte. Vê se acha aí. O apóstolo diz assim, ó: eu conheço um homem que eu não sei se foi no corpo ou foi fora do corpo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Está escrito isso. Eu conheço um homem que eu não sei se ele foi no corpo ou foi fora do corpo. Eu sei que ele foi arrebatado ao terceiro céu. É muito forte isso. E lá ele viu coisas inefáveis. Coisa forte. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não desceu o coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o nível espiritual, gente, da revelação, peso da glória. O apóstolo João também, lá em Apocalipse, fala que ele foi tomado em espírito no dia do Senhor, foi arrebatado em espírito. O próprio Pedro teve um êxtase espiritual
E ele viu um lençol vindo do céu, caindo do céu, com vários animais impuros. E uma voz falando, mata e come. E ele dizendo assim, eu não posso comer essas coisas. E ele disse, pode sim, porque eu purifiquei elas. Tá aí, ó, 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu, fala de lugares celestiais também. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Aleluia. A gente sabe que esse homem foi o apóstolo Paulo. Ele está falando dele, só porque como existe uma ética entre esses homens de não se glorificar, né, se não se gloriar, ele vai dizer assim, eu conheço um homem. Mas esse homem foi ele. A visão foi tão forte que quando ele voltou desse lugar, ele voltou cego. Ele voltou cego. Aleluia. É muito forte, gente. E às vezes as pessoas falam assim, sabe, Bíblia, né? É muito fraquinha, essas coisas são fracas. Eu gosto de uma coisa mais espiritual, uma coisa mais, sabe, uma coisa mais mística, uma coisa mais zen, uma coisa mais oriental. Você não faz ideia, gente, do que está aqui nessas entrelinhas. Da espiritualidade transcendente que está aqui. Você não faz ideia do fogo espiritual, da glória espiritual que pode se revelar para você à medida que você tem esse acesso, esse portal com o Espírito Santo. Quando isso acontece, sabe? É um tempo que você... Parece coincidência, mas não é. Você vai começar a se pegar, assim, sentindo um peso de intercessão pelas pessoas. Interceder. Só que isso é um processo, são etapas. São dimensões. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, que ele fala dessa batalha espiritual, ele escreveu ali porque a igreja ali precisava daquela mensagem, daquele nível. Não eram ali novos convertidos, já eram cristãos, já eram crentes amadurecidos. Eram crentes que estavam prontos para entrar para usar armadura, para tomar posse da terra prometida. Terra que mana leite e mel nos lugares celestiais. Mas tem que enfrentar os gigantes. Tem que enfrentar os gigantes. Então, gente, essa reflexão de hoje, nosso texto e contexto, eu oro para que a gente aproveite esse período que vai vir da Páscoa e Semana Santa, tá de folga no trabalho, tira um momento para acessar, para estar, sabe? Esse momento com... Até as pessoas católicas, elas, pelo menos os mais devotos, os fiéis, né, à religião católica, eles tiram um dia para jejuar da quaresma, né? Poxa, por que nós não faríamos isso, né? Eu estou usando aqui esse termo jejum, mas não é preciso talvez jejuar, mas sabe, se interiorizar, entrar nessa dimensão. E vai ser fantástico, eu garanto, essa viagem. Quem fez essa viagem nunca voltou mesmo. Eu conheço um homem, 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu nem sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Quem sabe é Deus. Deus sabe. Deus sabe. É isso aí, gente. Ele viu coisas tremendas lá. Depois que ele voltou, nunca mais ele foi o mesmo. Nunca mais ele foi o mesmo. Nunca mais você será o mesmo. Deus te abençoe nessa imersão, nessa jornada espiritual. E é isso aí. Vamos seguindo aqui em paz, em Cristo. Que o Espírito Santo esteja contigo. Que a graça esteja com o seu Espírito, te fortalecendo, te trazendo também aquietamento, contentamento. Porque isso hoje é ostentação. Você ter hoje aquietamento. Enquanto as pessoas estão tudo assim, fuçando atrás de ruídos, barulho, engajamento,
se distrair, se entreter, ficar com a mente bagunçada, ficar com muitas imagens turvando a tua visão, ficar com a cabeça tão poluída que toda aquela serenidade ela parece que some de você. Por isso que não consegue orar. Por isso que não consegue, não é porque não é muito espiritual não, é porque não tem como. Para acessar esse portal vai ter que dar um time aí. Dar um time nesse frenesi todo, nessa coisa toda. Aproveita a quaresma para fazer isso. Aproveita esses feriados que estão chegando para fazer isso. Na verdade, isso era para ser feito ontem, né? Mas enquanto há vida, como dizem, há esperança, né? Que a gente possa aproveitar esse momento de comunhão, de consagração. E as demais coisas, elas são encaixadas, endireitadas, ordenadas. Fica com Deus, graça seja com seu espírito. E esse foi o nosso texto e contexto. Que Deus abençoe, graça e paz.